Então, eu fiz aqui uma impressão exatamente de uma situação real. Como você já aprendeu aí a tirar o azimuth, suponhamos em que você tem um obstáculo. Então, eu estou aqui nessa partezinha do lago, nessa partezinha de terra, e eu pretendo focar esse ponto aqui e vou tirar o meu azimuth, que seria nessa direção. Vamos pegar aqui um ângulo qualquer, o procedimento seria o mesmo, eu colocaria lá a bússola, iria nortear a bússola, fazer todo aquele procedimento que a gente já combinou anteriormente, e ele me deu aqui um azimuth qualquer. Vamos pegar aqui um azimuth então de, vamos botar aqui ó, um azimuth de 200 graus, ok? O que eu tenho que fazer? Nota que se eu for andar em linha reta, eu teria que atravessar o lago, mas eu não quero atravessar o lago. Então, existem duas maneiras que eu gostaria de te explicar. Uma gerando um ângulo de 45 graus, ou outra gerando um ângulo de 90 graus, o que eu acho mais prático para você fazer a conta. Vamos ver se eu vou conseguir fazer você entender aqui. Eu tenho que efetuar aqui, então, eu já tenho um azimuth que é 200 graus, eu vou efetuar uma curva ou para a esquerda ou para a direita. Como que eu escolho o lado? O lado em que visualmente seja mais fácil, mais simples a transposição, em que eu tenha uma menor dificuldade. Nota que por aqui eu teria, sei lá, uma dificuldade, um outro canyon, então eu vou escolher o meu lado direito. Então o correto, fazer aqui com a régua para ficar direitinho, eu faço aqui uma curva acentuada de 90 graus para a minha direita. Já você vai entender aqui o que eu vou desenhar aqui na folha para eu poder te explicar essa técnica de contorno de obstáculo quando eu tenho um azimuth. Eu vou fazer aqui, ó, então uma curva de 90 graus. Eu anotei o meu azimuth principal, tá? Eu girei a 90 graus, para a esquerda ou para a direita. No meu caso aqui foi a direita. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair do meu obstáculo. Então, é como se eu tivesse que caminhar por toda essa parte aqui verde, ó, saindo do meu obstáculo. E durante esse período, quando eu faço essa curva aqui a 90 graus, eu posso tirar outro azimuth daqui, para eu ter certeza que eu vá andar em linha reta, não tem problema. Eu vou marcar duas variáveis aqui, que é o tempo que eu vou levar para percorrer toda essa distância, e eu vou marcar quantos passos eu vou levar para executar isso aqui. Uma vez que eu sei mais ou menos a minha distância dos meus passos, aí eu tenho que fazer essa conta anteriormente, eu vou armazenar exatamente esse número. Então, eu vou colocar aqui que eu andei 30 minutos e eu, de acordo com o meu número de passos, eu me desloquei 1000 metros, ok? Chegando no ponto onde eu saí do obstáculo, aqui na linha verde, eu realizo uma outra curva de 90 graus para a esquerda, então direita, esquerda, sigo em frente até que termine o obstáculo e vou girar para o mesmo lado que eu girei anteriormente, mais uma vez para a minha esquerda. A mesma coisa, o ângulo de 90 graus. Daí eu vou somar exatamente meia hora de caminhada, contando o meu mesmo número de passos ou a minha mesma distância. Provavelmente quando você terminar, você já vai estar bem próximo do local que você consiga, ou próximo, alinhado com o mesmo ponto que estava no início do processo. E, consequentemente, eu vou poder utilizar aqui o meu azimuth de 200 graus para eu seguir até o meu objetivo, que seria essa marcação aqui.
Então, galera, não tem dificuldade. Tem um obstáculo no meio do caminho, você tem que quebrar 90 graus para a parte que você veja que tem a menor dificuldade, efetuar a conta de tempo e distância para depois você aplicar ela lá na frente novamente. Em mata fechada, esse deslocamento ele deve ser feito por azimutes secundários. Então, se aqui é o meu alvo, onde eu quero chegar, eu preciso encontrar um ponto onde eu queira alcançar. E aqui é meu ponto de partida, o meu início. Daqui até lá, eu vou encontrando vários azimutes, tá? Várias, pode ser árvore, pedra, e eu vou tirando os azimutes, um seguido do outro, de maneira pela qual, no final, eu tenha o resultado atingido. Suponhamos que seja aquele azimute inicial. Tudo bem? Então, essa é uma situação que você utiliza a bússola para encontrar um ponto objetivo, tá? Situação de número 2. Situação de número 2. O indivíduo está numa trilha, ele não conhece a trilha, tá? Então ele está numa trilha, vamos traçar aqui uma trilha. O indivíduo está numa trilha. E ele, em um ponto determinado da trilha, esse ponto aqui, ele está sem água. Ele tem certeza que a trilha pela qual ele está correta, ele já encontrou vestígios humanos, a trilha está bem picada, já encontrou pegadas. Porém, ele está sem água. Já são por volta de 18 horas, 6 horas, a luminosidade está bem baixa, e ele encontra, nesse sentido, uma segunda trilha adjacente. Pois bem, de acordo com a sua audição, ele consegue identificar barulho de água, ao que tudo indica ser uma cachoeira ou um rio correndo bem próximo a ele. Mas ele tem dúvida. O que se faz nesse momento? Eu paro no meu ponto, onde eu quero prosseguir em busca do outro, vou tirar o meu azimute, tá? Então, se esse aqui é o meu ponto, eu vou tirar o meu azimute e vou começar a procurar o rio, ok? De que maneira? Durante a trilha, eu vou marcando vários azimutes. Então, eu vou botar o meu inicial, eu encontrei uma árvore aqui, eu encontrei uma grande pedra aqui, e daí eu continuei andando com vários pontos até eu atingir o meu alvo. Então, a minha trilha ela ficou mais ou menos assim, ó, nesse sentido aqui. Deu para compreender? Eu encontrei o meu alvo, o rio, consegui pegar a água para eu poder tratar, e eu preciso retornar onde eu estava na trilha. E agora, pessoal, contando que você tem uma excelente memória fotográfica, eu tenho uma dica para isso daqui. Você vai ter que fazer o que nós chamamos de cálculo de azimute inverso. Eu carrego comigo uma caderneta, tá? Essa aqui é uma caderneta impermeável. Você pode estar utilizando ela tanto com caneta permanente, quanto você pode estar utilizando ela com seu lápis. E daqui eu vou te dar uma dica. A dica é a seguinte. Você vai construir aqui uma tabela. A tabela, eu geralmente divido ela aqui, ó. Pontos. Coloco aqui o meu AZ de azimute, o meu AZ de azimute R reverso, e na outra ponta eu escrevo passos. Você consegue visualizar que aqui eu tenho uma tabelinha bem simples? Então vamos lá, vamos explicar o que a gente vai executar na tabelinha. Tenta decorar ainda a imagem dessa situação que eu te entreguei do rio, tá? Vamos ver se a gente consegue utilizar aqui esse pedaço de folha para te explicar exatamente como proceder nessa situação. Vamos lá. Meu ponto de trilha, eu vou chamar ele de ponto 0, que é o meu início. Tudo bem? Eu identifiquei o meu ponto 2,
na verdade, desculpa, o meu ponto 1. Eu identifiquei o meu ponto 2. Eu identifiquei o meu ponto 3. E aqui o meu ponto 4, que era o rio. Deu para entender? O que eu vou fazer? Do meu início, eu vou tirar o meu azimute para o meu ponto 1, que é aquele procedimento que eu te falei. Então, se eu estou no meu início, eu vou fazer todo aquele procedimento. Ó. Vou apontar a linha de fé para o ponto 1, tá bom? Eu vou nortear minha bússola aqui com o limbo giratório. Então, ela me deu uma distância ali de mais ou menos 310 graus, tá? Então, eu caminho e conto quantos passos do ponto 0 até o ponto 1. Vamos botar aqui uma conta de 25 passos. Eu trago isso para minha caderneta e já irei anotar na minha caderneta. Vamos lá, ó. Ponto 0, que é o início. Qual é o azimute do ponto 0? Então, eu já tenho que dar o azimute que eu tirei do ponto 0. Vou botar aqui. 310. A gente já vai falar sobre o reverso. Aqui eu não tenho passo nenhum ainda. Ponto 1, o mesmo azimute. 22 passos até lá. Tudo bem? Do ponto 0 até o ponto 1, eu levei 22 passos. Ok. Quando eu cheguei lá, eu resolvi mudar a minha direção e eu tirei outro azimute para o ponto 2. Mesmo processo. Vou lá. Estou sujando a minha mão inteira. Vou nortear minha bússola. Bússola norteada. E ele deu ali mais ou menos 50 graus. 50 graus, ponto 2. Conto quantos passos. Vou botar aqui 40 passos. E eu desloquei até o ponto 2. Do ponto 2 ao ponto 3, o mesmo procedimento. Do ponto 3 ao ponto 4. Então, vou botar aqui. Aqui deu. Botei aqui 310, 50. Vamos botar aqui 200 graus. Esse azimute aqui deu 50 graus. Uma suposição, tá, gente? Eu não estou nem utilizando aqui só para poder te mostrar. Aqui deu mais 10 passos. Aqui deu mais 30 passos. Beleza. Eu cheguei até o rio. E daí, pessoal, eu estou sem lanterna, a luz caiu. Eu preciso calcular o meu azimute reverso. É aí que vem a história. Para isso que serve isso aqui, ó. O ponto 2, eu levei um azimute de 50 graus. O ponto 3, eu levei um azimute, vamos botar aqui 80 graus. Para que serve essa notação aqui? Agora eu vou ter que calcular o azimute reverso. Qual é a lei do cálculo do azimute reverso? Azimute igual a 180 ou menor do que 180, eu somo no reverso 180 graus. Azimute maior do que 181 graus até 360, eu subtraio 180 graus. Então, eu tenho que fazer a conta aqui. 310, eu tenho que subtrair 180 graus, tá? Então, fazendo a conta do azimute, quanto seria? Aqui nós teríamos, então, 310 menos 180, 130 graus, seria o meu azimute de retorno. Aqui 130 graus. E no 50 eu tenho que somar, 180 com 50 dão 230 graus. Então, o que eu faço agora? Daquela posição que eu estou lá, eu venho botando o azimute invertido para eu poder encontrar o meu caminho de casa. E você vai ver que bate direitinho. Então, algumas bússolas, como por exemplo a que eu te mostrei aqui, a minha bússola militar, esse modelo Shilba, ela já me entrega imediatamente o azimute de retorno. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui, ó, aqui dentro, ó. Não sei se vai dar para ver. Tem
o grau, o vermelho e o preto, consegue enxergar aqui, ó, quando eu faço a minha visada, ele já me entrega tanto o meu azimuth de destino, como o meu azimuth de retorno. Então, pessoal, não tem mistério operar com bússola, tá? O que você precisa é seguir alguns critérios. Não se esqueça de montar a caderneta. Você pode estar fazendo isso com lápis, com papel, rabiscando em qualquer lugar. Eu sempre utilizo esse tipo de caderneta impermeável com lápis, que eu acho muito mais prático. Pode estar chovendo que você vai conseguir fazer a sua anotação, ou então com as suas canetas permanentes. Bem, o que é importante? É importante que você pratique, treine bastante como tirar o azimuth, treine constantemente esse tipo de técnica, porque nós iremos precisar para o vídeo número 2, que nós iremos operar com bússola e carta topográfica, e futuramente um terceiro vídeo falando sobre triangulação. Pessoal, se ficar qualquer dúvida sobre a utilização da bússola, deixa aqui embaixo no comentário, que a gente tenta produzir um outro vídeo, um vídeo prático no meio do campo, para você poder compreender como é que é. Mas não tem mistério. A bússola militar, antes que eu me esqueça, ela funciona um pouquinho diferente. Eu vou pegar a minha linha, eu vou fazer aqui, ó, com a minha alça onde eu quero chegar, e com essa lupa que tem aqui, ela já vai me mostrar, ó, exatamente o ângulo. Eu não preciso nortear a bússola militar, porque ela já tem a agulha dedicada ao limbo. Então, ele já está tudo junto, tá vendo? Eu não preciso ficar norteando ela aqui. No meu dia a dia eu utilizo a bússola militar, esse modelo Shilba aqui, que eu acho ela fantástica, inclusive essa minha, eu já consigo me deslocar aqui sem eu precisar tá abrindo ela. Daqui mesmo eu já consigo tirar o meu azimuth. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado. Esse aí é o vídeo 1 da série de orientação da sua utilização de bússola. Fica com Deus, que o cara lá de cima te abençoe hoje e sempre. Montanha.